Meu irmão, minha irmã, quinto domingo da Quaresma e estamos aqui adentrados a este rito litúrgico que vai nos encaminhando para o ápice da nossa fé, que é viver a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos um evangelho extenso, mas que é extenso para trazer a riqueza dos detalhes necessário para encaminharmos cada vez mais a nossa fé. E por falar em fé, já vai se preparando, porque o tratado deste evangelho é sobre a nossa fé. É uma forma belíssima que Jesus vai formar, não só os discípulos, mas toda esta comunidade de Betânia, mas para trazer um alicerce de fé que desde aquela época até os tempos de hoje é uma fé muito fraquinha, muito pequenininha, muito sem sentido. E aqui a gente já tem as pistas que está falando da ressurreição. Aqui a gente tem as pistas, Jesus tendo uma atitude que não se dá muito para entender com relação à morte de alguém que ele tanto ama. Aqui tem um conflito e tudo explicado com muito detalhe por Jesus. E é por isso que a gente precisa entender nessa questão de fé. Logo no início, quando Jesus encontra Marta e Maria, Jesus questiona Marta, com relação à fé, por causa dessa fé pequenininha e de uma fé que nos tempos de hoje é muito humana. E que se nós não consertarmos, a gente não vai conseguir o que Jesus quer, que aqui a gente viu ele dando graças e louvores a Deus por estar abrindo os olhos daquela comunidade. Então vamos a esse evento, vamos observar as mensagens para esse quinto domingo aí, as vésperas da Semana Santa, para assim adentrarmos no que melhor Deus fez por cada um de nós. Os personagens já são super conhecidos. Marta e Maria, né, é aqueles personagens daquela outra situação que Jesus chega lá e os encontra, né, naquele grande banquete. Uma fica aos pés dele, a outra lá trabalhando, ralando. A gente já conhece essa família. E agora eles estão aqui numa situação um pouco difícil. Por quê? Porque o irmão adoece e vem a óbito. E aí começa os tratos que Jesus vai dar. Quando chega o recado até Jesus, que aquele que amas está doente, meio que Jesus não dá muita atenção. Mas Jesus está dizendo, é que muitas vezes não se presta atenção nas coisas que Jesus fala. Esta doença não leva à morte. Jesus fala isso. Muitos não prestam atenção. Tenho certeza que aqui a gente não observou essa frase. Porque a gente vai ficar só com os detalhes que vão vir pela frente. E Jesus, diante disso, ele fica lá, ele não vai. E aí parece que Jesus não está nem aí para Lázaro, porque depois de 4 dias Jesus ir para lá, é um monte de pergunta que vai suscitando na humanidade de cada um de nós. E principalmente desses que aqui estão. Então precisa entender mais uma coisa da cultura judaica. A cultura egípcia, de alguns gregos, quando um defunto morre, eles embalsamam o defunto, ou seja, para ele não putrefar. Os judeus é o contrário, eles não gostam de fazer isso, eles gostam que o corpo apodreça mesmo. Por isso eles têm o costume de colocar perfumes, daqueles bem fortes, para disfarçar o fedor, e ali, dentro de 4, 5 dias, fazer todos os cortejos que tem que se fazer. Depois tranca o túmulo, apodrece, putrefa, que a gente chama, né, o nome certo, e depois de 1 ano vai lá, tira as ossadas, limpa tudo e fica o túmulo pronto para um próximo. E Jesus ele se serve dessa cultura para mostrar algumas coisas que a mentalidade humana não entende. Porque o que estão cobrando de Jesus aqui? Poxa, tu cura cegos, coxos, mudos, surdos, já até ressuscitou pessoas, e por que não deixou esse viver? E ainda aquele que tu amas, essa é a cobrança. E às vezes a gente pensa assim, nossa, povo chato cobrando, nós somos assim. Nós fazemos o mesmo tipo de cobrança para Jesus, já vou chegar ali. Mas vamos entender aqui.
A dinâmica aqui é uma outra. Jesus quer mostrar algo novo para um alicerce de fé. Por isso ele fala que é para a glória do homem, de Deus. Essa morte é para a glória de Deus. E aí ele explica que andando com a luz não se tropeça. Quem anda na escuridão tropeça. E aí é preciso ir lá para estar com Lázaro. Tomé, que é o incrédulo, foi o primeiro a dizer: quero também. Já desejou essa morte. Porque se essa morte, essa doença não leva à morte, eu quero isso daí. Agora vamos ver os dois lados da moeda. Agora vamos ver o lado de Marta, Maria, e vamos depois ver o lado de Jesus. O lado de Marta e Maria é o nosso lado, é a nossa representação, é o nosso tipo de fé. Isso aqui já é mexendo na engrenagem da fé para consertá-la. Aqui Jesus vai ter um trato apressada e até ele, e é até bonito isso, porque ela vai até ele, e isso é bonito para que a gente vá até ele. E ele pergunta sobre a ressurreição, ela fala que sabe sobre a ressurreição. E é aqui que está o X da questão para nós. A gente sabe, mas saber não importa nada. O que importa é crer. É crer na ressurreição. É crer na vida eterna. Saber a gente sabe. A gente decora 10 mandamentos, a gente decora um monte de coisa, mas a coisa é crer naquilo como ponto de salvação para a minha vida. Aqui está o defeito da nossa fé. Estão pedindo e cobrando Jesus uma cura, que só iria adiantar na vida de Lázaro um pouco mais de vida, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas a morte, ela vem. Então, por isso, Jesus deixou a confirmação acontecer. Jesus deixou passar 4 dias para chegar lá, esse corpo está apodrecido, para mostrar que o que ele vai fazer é o sentido de fé que nós precisamos agora caminhar. Ele ressuscitou outras pessoas, filha de Jairo, por exemplo, ela foi ressuscitada, mas teve até gente que falou, era só uma doença, tem até teólogos que pregam assim. Mas aqui não tem mais como dizer que Lázaro estava doente. Lázaro estava morto há 4 dias, já sepultado, putrefando. Então, diante disso, Jesus vai fazer o que ele tem que fazer, que é dar esse presente que nos é dado a cada Eucaristia que é celebrada na nossa frente. Esse presente que se perpetua tantos anos e que ainda nós continuamos a ter essa fezinha fajuta que vai caminhando, fazendo com que a gente ache que está tudo certo. Eles achavam que Jesus podia curar, mas eles ainda não entendiam que Jesus poderia ressuscitar. E quando Jesus pergunta para Marta, crês na ressurreição e na vida eterna? Ela diz, creio. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida eterna. Agora, não é mais uma história, não é mais uma elaboração. Agora, a ressurreição é uma pessoa, é um indivíduo. E esse indivíduo é Jesus Cristo. Então, não basta só saber sobre Jesus, crer em Jesus. E quem crê em Jesus, crê na vida eterna, vai fazer de tudo para ser de Jesus e ser da vida eterna. Por isso, aqui, Tomé quer ir e convence os outros a irem juntos, mesmo que correndo o risco de serem apedrejados lá em Jerusalém. Então, meu irmão, minha irmã, é um alicerce novo que a gente tem que ter. Nós viemos aí meditando, Jesus ensinando a vencer tentações, Jesus abrindo, dando a luz ao cego, nos mostrando que Ele é a luz para a nossa vida. A gente viu ali na Samaritana, não é verdade? Jesus dando de beber. O que falta para nós? O que a gente quer mais? Que prova é essa que vamos ficar pedindo a Jesus? Feito namoradinho apaixonado, que toda noite tem que ter uma prova de amor, uma mensagem de boa noite, amor, bom dia, amor, oi, amor. Com Jesus isso não funciona. Estou criticando quem faz isso não, namorados, fiquem tranquilos. Mas a materialização da nossa fé tem que acabar.
A materialização das coisas de Deus tem que acabar. Eles aqui estavam tudo preocupados só com essa morte. Morte essa que não tem de para onde correr. O que Jesus está ensinando aqui, cada um vai morrer. Essa morte tão medonha, que nós morremos de medo dela, mas nem sequer nos preparamos. Não somos capazes de lutar. E vivemos a vida de qualquer jeito, vida dupla. E quantas vezes nos é proposto, quantas vezes nos é pregado, quantas vezes nos é chamada a atenção, quantas vezes nós somos chamados a fazer uma mudança de vida e a gente não continua a fazer. Por quê? Porque a gente ainda não está na fase do crer. A gente está na fase do saber. Ora bola, saiba de tudo, mas saiba que isso não vai levar a lugar nenhum. Por isso que muitas vezes, aquela senhorinha sem letra nenhuma, como elas dizem, que não teve oportunidade de fazer uma faculdade, que não teve oportunidade de estudar, que trabalhou a vida inteira, criou filho, neto, bisneto, tem muito mais chance de se salvar rezando só um tercinho ali, todo dia na Santa Missa, porque sabe da vida eterna e crê em Jesus, do que muitos que estudam a vida inteira e não creem em nada. E vai acabar no nada, porque esse mundo vai ser nada. Então, para que gastar tanto tempo com tanta coisa? Com vaidade, com pesquisas, com opiniões, com tantas outras coisas, tempos e tempos para tanta coisa e para Deus nada. E ainda quer ir para a vida eterna? Não, meu irmão, minha irmã. E aqui mais uma mexida na engrenagem que é preciso fazer. Nós precisamos mudar a mentalidade. Porque senão não iremos. E parar de brincar de ser de Deus. Enquanto ficarmos nessa vida de vem para a igreja, vai para o mundo, de vem para a igreja, vai para o mundo, e não mostrar para Deus o que realmente a gente quer, quando morrer, não haverá mais chance. E é por isso que Jesus vai lá em Betânia e vai ressuscitar Lázaro, para mostrar que quem está com ele vai passar pela ressurreição. A ressurreição de Lázaro é o adiantamento da nossa ressurreição. Só que ninguém em vida vai ver um ressuscitado. É somente lá no momento da segunda vinda de Cristo que se vai levantar, como a primeira leitura diz, os ossos ressequidos, mas que realmente mereceram ser de Deus. E aí adiante Jesus manda Lázaro vir para fora. Aí começa a beleza. A beleza está aqui. Os detalhes que aqui Jesus faz com Lázaro é: esse túmulo é o inferno, é a escuridão, é o pecado, é a consequência do pecado. Pecado esse que você não tem mais coragem de encarar. Pecado esse que você se viciou. Pecado esse que você fica divergindo com quem quer que seja, do Papa ao último fiel, que falar que é pecado, porque lá fora, nos jornais, na TV, diz que é tudo normal. E não é. O túmulo é isso aqui. É o fim. É a ruptura. Não se terá mais jeito. E aí, só Jesus é quem vai poder dizer: vem para fora. Aqui está uma ordem. É preciso obedecer. Lázaro sai. Porque Jesus tem o poder de tirar da mansão dos mortos quem quer que ele queira e que mereça. E Lázaro sai todo em volta aos lençóis mortuários, com o rosto que representa o pecado, é a escravidão. O que é da escravidão aprisiona. Então, quando ele diz desatai, ele quer dizer libertai-o. Libertar não só de estar ali amarrado, liberdade de vida, de alegria, e tudo de forma verdadeira. E agora caminhe. Então Lázaro, livre, vai caminhar e caminhar com Jesus. Qual é o túmulo que te aprisiona hoje? Que não te permitiu chegar aqui no 5º domingo da quaresma? Qual é os lençóis mortuários que te prendem? Para entender melhor a pergunta, porque às vezes a gente se faz de Alice no País das Maravilhas. Qual é o pecado que te prende? Qual é a escravidão que você se encontra? Qual é
aquilo que está te aterrando nas trevas, que te faz a tropeçar? É o seu orgulho? É a sua autoestima? É que você se considera maior do que qualquer coisa? A sua vanglória? Se você não correr para Jesus, se eu não correr para Jesus, nem do túmulo sairei, quiçá ser desatado do mal. Então este quinto domingo é para fechar a tampa desses 40 dias que vão se completar de quem quis buscar sair do túmulo. Marta correu para Jesus, Maria correu para Jesus, divergiram com Jesus porque Jesus poderia ter feito, e todos foram até Jesus, mas Jesus falou: não, essa morte não é a que vocês têm que ter medo. A que vocês têm que ter medo é aquela que vai separar de mim. E aí ele dá esse grande presente de ver Lázaro ressuscitado. Já pensou o encontro que pode falar para sempre? Mas hoje você fica questionando Jesus, fica não aceitando, pergunta por que disso, por que daquilo, por que sofrer, Senhor, por que eu passo por isso, por que eu sou assim, por que meu corpo é assim, por que isso e aquilo outro, e ficar entrando em filosofias totalmente contrárias ao ato de fé que Jesus vem nos ensinar. Então é por isso, meu irmão, que nós precisamos nos revestir desse Cristo e parar de só saber quem Ele é, mas começar a crer nele. E crendo nele, não importa como estejamos, putrefados, destruídos, acabados, importa é saber que Ele vem. Chama-o, faz a experiência, e Ele dirá: vem para fora. Mas é preciso sair dessa vida. Essa vida que nós levamos é esse túmulo que aprisiona. Essa vida de achar que posso tudo, mesmo que contrário a Deus, porque sabemos que é contrário aos 10 mandamentos, às leis que nos são colocadas a viver, sabemos que tudo isso nos aprisiona. Se aprisiona, é o túmulo. E se é o túmulo, é o inferno, que cada vez mais se aproxima. E Jesus grita aqui: vem para fora, desatai-o, liberte-se e vem para Ele. E é só nele que vamos à vida eterna. Crês isto?